Paz e bem. Meu nome é Maria Antônia Orreda, este é o canal Paixão pela Palavra e é um canal de evangelização. Eu sou bacharel em teologia e no mês da Bíblia estamos acompanhando o livro de Josué. Vamos lembrar de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com nossos irmãos. Visão panorâmica do livro de Josué. A terra é essencial para a vida de qualquer pessoa, família ou grupo humano. Terra é sinônimo de dignidade de vida, de felicidade. Seja no campo ou na cidade, viver sem ter terra representa uma negação da condição humana. É simples, você se sente bem ao ver uma pessoa em situação de rua? Não nos inquieta, e isso chega a ser deprimente, o surgimento de favelas e mais favelas nas periferias das grandes cidades? A falta de uma política pública voltada para a distribuição da terra é a mais plena forma de negação de condição humana. É imoral e totalmente antiético. O esforço empreendido pelas tribos israelitas na conquista e ocupação das terras é tema principal no livro de Josué, até chegar à sua redação final. Antigos relatos nascidos num ambiente de família, dos trabalhadores dos campos, dos sábios atuantes na corte do rei, dos sacerdotes em seus diversos santuários, constituíam um longo processo de contar e recontar, escrever e reescrever determinados fatos da história de Israel e dos povos circunvizinhos. Todo o conteúdo do livro de Josué só recebe sua forma definitiva na volta do exílio babilônico, em 597 e 536 a.C. Recentes pesquisas no universo bíblico acenam que entre os anos 250 e 200 a.C., teria acontecido não somente a redação final do livro de Josué, mas de outras narrativas bíblicas. Nessa época, já sob os olhares atentos dos dominadores gregos, a cultura e o modo de vida dos helenos se impunham em toda a região do Oriente. Então, eram impostos uma cultura que não era a do povo de Deus. As atividades administrativas e religiosas do Templo de Jerusalém estavam nas mãos de sacerdotes. O regime de governo, pautado pela teocracia, se impôs lentamente desde os primeiros momentos em que, a partir do ano 536 a.C., grupos formados pela comunidade exilada na Babilônia regressavam à província de Judá, desejosos de reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. O controle de toda a vida religiosa e social estava na mão dos sacerdotes, que buscavam sustentar os ideais de um povo escolhido e protegido pelo Senhor. Agora compreendido como Deus único, uma divindade nacional vinculada ao Reino do Sul. Shema, que quer dizer escuta, Israel. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Estejam no teu coração estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás a teus filhos, delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando a caminho, quando te deitares ou te levantares. Tu as prenderás como sinal à tua mão e as colocarás como frontal entre os olhos. Tu as escreverás nos umbrais de tua casa e nos teus portões. Essa passagem se encontra
em Deuteronômio, capítulo 6, versículo do 4 ao 9. Não poucos estudiosos seguem a tese de um autor ou da escola deuteronomista como responsável pela redação final do Deuteronômio e conjunto dos 6 livros históricos. A reforma de Josias, realizada quando o jovem monarca possuía 20 anos, no ano de 622 a.C., segue como um cenário referencial para o livro de Josué, quando o assunto é pensar sobre a história e o surgimento das narrativas bíblicas, nascidas antes do trágico exílio babilônico, redigidas por sacerdotes levitas e funcionários do Templo de Jerusalém, nos dias em que atuou o sacerdote e escriba versado na lei do Senhor, Esdras. A atividade de escriba começa na Palestina em meados do século 8 a.C. Como em todo processo linguístico, a tradição oral antecede a escrita. As histórias têm suas origens nos mais diferentes ambientes. Na casa, no relacionamento entre os pais e filhos, surgem inúmeras narrativas, lendas e fábulas. As cortes das realezas e os ambientes religiosos proporcionam ocasiões singulares no surgimento de novelas e proezas das mulheres e dos homens em batalha. E isso nós encontramos em textos históricos, em Gênesis 37, 39 e 48, em Jó 1 e 2, Juízes 5, 1 Samuel 17, do 1 ao 54. Tais textos históricos foram finalizados na época do pós-exílio, isto é, após os persas conquistarem a Babilônia no ano de 539 a.C. Um movimento de retorno a Sião é inaugurado. Essa volta a Sião está registrada nos livros de Esdras, Neemias e 1 e 2 Crônicas. Sempre que tiverem a possibilidade, dá uma olhada nos textos citados da Bíblia. Aqui nesses livros, capítulo, versículo, senta, dá uma olhadinha para entender a história do povo de Deus. Em um período de 2 séculos, os persas dominaram amplamente com expectativa e força militar, em um aprimorado sistema de arrecadação de tributos. Antigos impérios egípcio, assírio e babilônico, somente no ano de 333 a.C., passado exatos 2 séculos, ano da ascensão de Alexandre o Grande, que tal poderio ameaçado acabou sucumbindo. É nesse período histórico do persa para o grego que a redação final, não apenas do livro de Josué, mas também a de muitos outros livros bíblicos acontece. O livro de Josué, ele pode ser dividido em 5 partes. Primeira parte, conquista do país situado a leste do Jordão. Josué do 1, capítulo 1 até o 12. Preparativos. Josué 1. Reconhecimento de Jericó. Josué 2.
travessia do Jordão. Josué 3 e 4. Israel em Gálgala. Josué 5. Conquista de Jericó. Josué 6. Furto de Acã. Josué 7. Tomada de Rai. Construção de um altar sobre o nome Ebal. Josué 8. Batalha nas proximidades de Gabaon. Conquista das cidades do sul. Josué 10. Batalha junto a Merom. Conquistas no norte. Josué 11. Listas dos reis vencidos. Josué 12. Todos os números que eu estou citando aqui são capítulos, tá bom? Quando tiver versículo, eu também cito. Distribuição das terras, nós encontramos em Josué 12, do 12 ao 22, capítulo. Ordem, divisão da Transjordânia, Josué 13. Divisão Cisjordânia, Josué 14, do capítulo 14 ao capítulo 19. Cidades de asilo, Josué capítulo 20. Cidades dos sacerdotes levitas, Josué 21. Solicitação das 12 tribos, Josué 22. Construção de um altar na Transjordânia. Construção de um altar na Transjordânia. Despedida de Josué, 23. Celebração da unidade em Siquém, Josué 24. Morte de Josué. Estas 5 partes podem ser resumidas nos seguintes conteúdos. E aí, da primeira à 5ª parte, nós vamos ver no próximo vídeo. Esta é uma visão panorâmica do que acontecia, como foi feito o livro, a situação histórica em que viviam, os anos, a data. Esse vídeo pode ser um pouco cansativo, mas ele é muito interessante, porque a gente só entende um livro sabendo de como ele foi elaborado, o que aconteceu até chegar nesse livro, tudo que o povo passou. Então, põe esse vídeo para escutar e uma hora que você pode parar um pouquinho, uns 15 minutos, escuta de novo e acompanha na Bíblia todas essas passagens que vocês vão lendo a história do povo de Deus, tá? Do povo do exílio, né? Do êxodo. Foi um povo exilado, porque eles saíram, né? Eles saíram do Egito. O livro de Josué é o quê? Quando eles saem do Egito, conseguem, né, a liberdade deles e vão a caminho da terra prometida. E a hora que chega, Moisés, né, não entra na terra prometida, ele falece, e Josué fica sucessor de Moisés. Então, é um livro muito interessante. E no próximo vídeo, nós vamos ver as 5 partes em que este livro é dividido. Paz e bem.